Quando a gente fala de risco de recorrência de uma crise epilética, a gente está no cenário no qual o paciente ele apresentou uma primeira crise. Então, esse paciente teve uma primeira crise, procurou um pronto atendimento. Então, nós, como médicos que vamos atender inicialmente esse paciente, a gente tem que pensar sempre, será que eu preciso introduzir uma medicação para esse paciente? Ou será que eu não preciso, nesse momento, introduzir a medicação? Então, para a gente estipular isso, temos vários estudos ao longo da história no qual a gente tentou estabelecer um risco no qual, acima dele, a gente acabe optando por introduzir uma medicação porque esse paciente tem uma chance de recorrer na crise epilética. Então, esse risco é um número mágico, na verdade, em torno de 60%. Então, se esse paciente ele teve a primeira crise e durante a minha avaliação, eu analiso que esse risco dele ter uma segunda crise é em torno de 60%, eu imediatamente estou autorizado a iniciar o tratamento para esse paciente, porque ele passa a ter uma condição apenas de uma crise epilética única para ele ter um diagnóstico de epilepsia. Então, para isso, para analisar esse risco, justamente no ambiente de pronto atendimento, de pronto-socorro, eu acabo precisando de alguns exames. Então, geralmente esse paciente que teve a primeira crise, eu preciso fazer os exames clínicos laboratoriais de um modo geral, porque, por exemplo, se esse paciente ele teve uma hipoglicemia, essa hipoglicemia pode ter sido a causadora da crise epilética dele. Então, eu preciso fazer um screen metabólico infeccioso para ver se tem alguma alteração. Outro exame que nós podemos fazer no pronto atendimento é justamente um eletroencefalograma. E o outro é um exame de imagem, ou uma tomografia ou uma ressonância. Se eu tiver alguma alteração ou no eletroencefalograma, ou na tomografia ou na ressonância, imediatamente esse meu risco de ter um novo evento ele passa a ser 60%. Então, se esse paciente teve a primeira crise e tem uma alteração em um desses exames que eu acabei de falar, imediatamente a gente precisa conversar e já introduzir o tratamento para esse paciente para que a gente evite com que ele tenha uma segunda crise. Já no cenário de que o paciente está apresentando a sua segunda crise na vida, então eu preciso analisar um outro fator. Quando eu tenho duas crises e essas crises elas têm um intervalo maior que 24 horas, o risco desse paciente ter uma terceira crise, a gente sabe que é em torno de 66%, então é maior que 60%. Então esse paciente também com duas crises, com intervalo maior de 24 horas entre essas crises, eu preciso introduzir a medicação para ele também. E muitas vezes a gente lida no consultório com o risco de recorrência para um paciente que já tem epilepsia. Então, é um paciente que já tem epilepsia, ele já faz o tratamento, só que ele está há muito tempo sem crise. Então, já está há mais de 2 anos sem crises, com a medicação estável. Então, geralmente, esses pacientes eles acabam perguntando, eu posso retirar a medicação? Então, nesse momento, eu vou calcular um outro risco, que é o risco de eu retirar essa medicação e esse paciente recorrer nas crises. E aí a gente utiliza alguns parâmetros. E a gente tem um aplicativo que foi testado e desenvolvido, que é o Epilepsy Tools, que é justamente uma ferramenta que auxilia a gente nesse manejo de retirada das medicações e avaliar o risco desse paciente ter ou não uma crise eventualmente.